O lance da agressividade, né, estar ou ser agressivo, eu acho que depende muito do momento, né, se você precisa ser agressivo naquele momento ou não, né, a agressividade acho que não pode ser uma coisa que está 100% do tempo junto com você, né, isso daí vai é, talvez acelerar demais o processo com clientes que não precisam de toda essa velocidade, né? Eu acho que a agressividade ela é uma estratégia, é uma ferramenta que você pode usar em determinados momentos, né? Lógico que existem vendedores que são mais agressivos, né, do que outros, mas não é uma coisa para você ser, é uma coisa para você utilizar, né? Eu acho que é muito importante a gente explicar o que, que é agressividade, né? A gente deixar bem pontuado aqui, porque quando a gente fala, né, a gente usa isso no Cevat, quando a gente dá a devolutiva do perfil dos nossos alunos, no programa de aceleração, né, Lê? E a agressividade, ela sempre gera preocupação. Ai, nossa, minha agressividade deu alta, e daí a pessoa fica com medo de ser uma coisa que está ligada à violência, né? De ser nossa, será que eu estou sendo sem educação com o cliente? Será que eu estou sendo agressivo? Porque as pessoas, elas confundem um pouco, né, a agressividade com violência, né, com é, falta de respeito, com qualquer coisa nesse sentido, e não é exatamente isso. A agressividade ela tem a ver com uma dominância, tem a ver com você ser mais incisivo, você ir com um pouco mais de velocidade, né? Da mesma forma como a gente fala sobre times de futebol que são mais agressivos, né? Se a gente for dentro de luta, lógico que todo mundo é super violento, mas tem lutadores que são mais agressivos, tem lutadores que são, né, que jogam um pouquinho mais na defensiva. E é importante a gente trazer isso para o paralelo, né? O time que ele é um time mais cadenciado, ele não tá jogando o tempo inteiro no ataque, né? Não quer dizer que ele é pior do que o outro. Tem um monte de time que é super agressivo, não consegue fazer os gols, daí toma um monte de gol, perde um monte de jogo, né? Não está diretamente ligado ao sucesso, né? Tem aquele Barcelona, né, épico que ganhou tudo lá. Ficar tocando a bola no meio de campo até o adversário cansar e daí fazia gol. Não era um time extremamente agressivo, mas atacava bastante, né? Mas com muita calma, com muita paciência, né? A agressividade não era o ponto forte daquele time. O ponto forte era a tranquilidade, né? Era posse de bola, né? Posse de bola. Então é importante a gente saber diferenciar essas coisas, né? A agressividade não tem nada a ver com violência, com falta de respeito, com gritar com o cliente, com forçar o cliente a fazer alguma coisa. Eu gosto muito desse paralelo com o esporte, né? Esse episódio tá indo ao ar no começo de junho, e na semana passada o Miami Heat, o time de basquete da NBA, jogou contra o Boston Celtics a final da Conferência Leste. Inclusive o Miami Heat ganhou, né, o 7º jogo. E eu tava assistindo, eu gosto muito de basquete, eu acompanho o Miami Heat, foi o primeiro clube que eu assisti um jogo quando eu fui para lá, então tenho um certo carinho, tava torcendo por eles. E assim, eles tinham ganhado os 3 primeiros jogos e depois o Celtics ele empatou, ele ganhou os 3 seguintes, né? Então, e aí o comentarista tava falando, pô, qual é a diferença do Miami Heat do 7º jogo pro Miami Heat dos outros jogos anteriores que ele perdeu? E foi justamente a ofensividade. Ele foi um time muito mais ofensivo, ele foi muito mais para cima do adversário. Querendo ganhar e matar, né? Querendo ganhar e matar, ele ficou boa parte do jogo, tipo 10, 12 pontos à frente, e não deu espaço, tanto que levou de forma muito merecida. Isso é o esporte. Quando a gente está falando do vendedor, né, Dani? A gente tem que entender que uma abordagem excessivamente agressiva é uma abordagem que vai pressionar muito o cliente. E essa pressão, esse ato de pressionar, ele pode gerar um desconforto por parte do cliente. Eu já tive várias ocasiões em que o vendedor foi excessivamente agressivo comigo e eu não me senti confortável a um ponto de não mais querer comprar aquele produto daquele vendedor. Então a gente tem que entender que essa pressão intensa sobre o cliente, ele pode ser encarado como desrespeito aos limites desse cliente e até uma certa falta de consideração do vendedor para com aquilo que é necessário, os desejos, as dores, os problemas que o
o cliente tem. E sobre ser e estar agressivo, eu acho que o ser, ele é um comportamento característico de uma pessoa. Eu conheço pessoas que são agressivas e não são pessoas fáceis de lidar. Agora, o estar agressivo, eu acho que é muito mais importante para o vendedor, Dani, porque existe o momento da agressividade, existe o momento de você ir para cima, de você ser ofensivo, e existe o momento de você ser afável, de você segurar um pouco aquela energia para você respeitar o espaço do cliente, né, cara? Exatamente, cara. Eu acho que você ser agressivo o tempo todo, vai ter muita gente que vai sentir essa agressividade numa hora que gostaria mais de ser ouvido, numa hora que gostaria de ter um pouquinho mais de espaço, né? E aí o paralelo com o esporte, ele é matador, né? Porque o que é o time ofensivo? É o time que não dá espaço, que nem você falou, tá o tempo inteiro na frente, tá o tempo inteiro querendo fazer o cliente dar o próximo passo, querendo fazer ponto. E em determinados momentos, né, poxa, levantamento de necessidade, você tem que ser mais calmo, você tem que ouvir, você não tem como ser agressivo no levantamento de necessidade, você pode partir, o vendedor muito agressivo, ele pode ir muito forte nas implicações, né? Então recebe o problema, implica, né? Para quem gosta do spin. Se você implica com muita agressividade, né, soa um pouco terrorista, começa a entrar numa área meio cinzenta do spin selling, que você começa a fazer um negócio e deixa o cliente desconfortável, né? Parece que você está pressionando demais ali, ao invés de entrando em empatia, entendendo a dor do cliente e depois fazer o esforço de resolver. Fazer o esforço para resolver é estar do lado do cliente. Pressionar o cliente demais na implicação é você colocar o cliente numa situação dolorida demais, talvez facilite ele de fechar, certo? Mas também vai entrar num negócio do tipo, puta, esse cara tá enfiando o dedo na minha ferida sem dó nenhuma, não estou gostando desse tipo de atendimento. E daí para de responder mensagem, não quer dar próximo passo, corta rapport, né? Então tem horas e horas de ser agressivo. Né? É melhor que você utilize a agressividade no momento certo, né? Olá, Leandro Munhoz dos Super Vendedores e do podcast Papo de Vendedor, e eu tenho um convite para você. Conheça agora a pesquisa Panorama de Vendas lançada pela RD Station. Tenha dados sobre o mercado de vendas, sobre a nossa profissão. Faça benchmark do seu mercado com outros mercados e descubra se você está batendo sua meta, se você está tendo sucesso frente aos seus competidores do seu mercado. Essa pesquisa ela é gratuita. Você pode fazer o download clicando no link que aparece aqui, que acompanha esse vídeo, e você vai ter insights valiosíssimos para sua operação comercial ou se você é vendedor ou vendedora para sua carreira. Vai lá, baixa a pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai ter insights valiosos para poder vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto?